Alerta! Aconteceu às 7h20. Padre Pio já havia previsto. Ninguém acreditou. Um sussurro divino, uma advertência celestial que muitos ignoraram, perdida no barulho incessante de um mundo que esqueceu como ouvir o silêncio da alma. Uma mensagem que ecoou através do tempo, vinda de um homem que carregava em seu corpo as chagas de Cristo, um farol de luz em meio à escuridão da descrença. Hoje, a poeira da indiferença se assenta, e a clareza da sua visão se torna terrivelmente nítida, quase palpável, como o ar frio da manhã que nos arrepia a pele. As palavras dele, antes tidas como o delírio de um místico, agora ressoam como um trovão distante que se aproxima, anunciando a tempestade. E em meio ao caos que se avizinha, em meio às incertezas que batem à nossa porta como um cobrador insistente, somos forçados a olhar para dentro, para aquele lugar sagrado em nosso peito onde a fé ainda reside, trêmula, mas viva. Sentimos um aperto no coração, uma angústia que não sabemos nomear, um medo que nos paralisa e nos faz questionar tudo aquilo em que acreditávamos. É o medo do desconhecido, o medo de estar só, o medo de que as nossas preces não sejam ouvidas. É o eco de uma solidão que nos acompanha desde o primeiro suspiro, a dor de um mundo que parece ter perdido o rumo, que se afoga em sua própria arrogância e se esquece da mão estendida de Deus, sempre pronta a nos resgatar do abismo. As manhãs chegam e com elas a rotina, o café, as notícias que nos bombardeiam com mais dor e desesperança. Ligamos a televisão e vemos um mundo em chamas, um mundo que sangra, e nos perguntamos: onde está Deus em meio a tudo isso? Como podemos encontrar um pingo de esperança quando tudo ao nosso redor parece ruir? Olhamos para os nossos filhos, para os nossos netos, e um temor gelado percorre a nossa espinha. Que mundo estamos deixando para eles? Um mundo de incertezas, de corações endurecidos, de almas vazias que buscam preenchimento em coisas passageiras? Em prazeres que se esvaem como fumaça. E a dor se aprofunda, a dor de ver aqueles que amamos se distanciando da fé, zombando das tradições que nos sustentaram, que foram o alicerce de nossas vidas. Sentimos o peso do fracasso, a culpa de talvez não termos feito o suficiente, de não termos ensinado como exemplo, de não termos mostrado a eles a beleza de uma vida com Deus. E essa dor, minha amiga, meu amigo, é uma ferida que sangra em silêncio, uma lágrima que escorre por dentro, invisível aos olhos do mundo, mas sentida por aquele que sonda os nossos corações e conhece cada uma de nossas aflições. É um sentimento de impotência que nos consome e nos faz sentir pequenos diante da imensidão dos problemas. Muitas vezes, nos pegamos conversando sozinhos, desabafando com as paredes, porque o fardo parece pesado demais para ser carregado em silêncio. As preocupações com a saúde, as contas que não fecham, a ingratidão que recebemos de quem tanto ajudamos, o ninho que se esvaziou e deixou um eco de saudade. São tantas as batalhas que travamos no secreto do nosso quarto, de joelhos no chão, com o rosto banhado em lágrimas, suplicando por uma resposta, por um alívio, por um sinal de que não estamos sozinhos nessa luta. E o silêncio de Deus, por vezes, é ensurdecedor. Questionamos a nossa própria fé, nos perguntamos se estamos rezando da forma certa, se somos merecedores de uma graça. A dúvida se instala como uma erva daninha, tentando sufocar a pequena semente de esperança que ainda brota em nosso peito. Olhamos para o terço em nossas mãos, para a imagem do santo de devoção na estante, e uma sensação de abandono nos invade. Parece que estamos em um barco à deriva, em meio a uma tempestade violenta, e o capitão parece ter adormecido. A angústia nos sufoca e o desespero bate à porta da nossa alma, sussurrando mentiras, dizendo que não há saída, que estamos condenados a este sofrimento eterno. Padre Pio, esse homem de fé inabalável, conhecia a profundidade da dor humana. Ele não apenas via as feridas do corpo, mas enxergava as chagas da alma, as cicatrizes deixadas pelas decepções, pelas perdas, pelas traições. Ele sabia que o maior sofrimento não é aquele que se vê, mas aquele que se carrega por dentro, o peso de um coração arrependido, a amargura de um perdão não concedido, a escuridão de uma vida sem propósito.
Ele ouvia confissões de almas atormentadas, de corações quebrantados que já não encontravam mais sentido na existência. E com sua sabedoria, banhada em oração e intimidade com o divino, ele não oferecia respostas fáceis ou soluções mágicas. Ele oferecia o caminho, a única verdade capaz de preencher o vazio que nos consome, o encontro verdadeiro e profundo com Jesus Cristo. Ele nos lembrava que as provações são permitidas por Deus não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para purificar a nossa fé como o ouro é purificado no fogo. Cada lágrima derramada, cada joelho ralado no chão em súplica, cada noite em claro é uma oportunidade de nos aproximarmos do Criador, de nos tornarmos mais dependentes dele, de reconhecermos a nossa pequenez e a sua infinita grandeza e misericórdia. A solução, minha querida irmã, meu querido irmão, não está em amuletos, em promessas vazias de prosperidade instantânea ou em rituais que tentam barganhar com o sagrado. A solução sempre esteve e sempre estará na simplicidade da fé, na entrega confiante de quem se sabe amado por um pai que jamais abandona os seus filhos. A solução está em abrir a Bíblia, não como um livro de histórias antigas, mas como uma carta de amor escrita especialmente para você. Ali, em cada versículo, em cada promessa, Deus fala diretamente ao seu coração, acalmando as suas tempestades, renovando as suas forças, mostrando que Ele tem um plano para a sua vida, um plano de paz e de esperança. É preciso redescobrir o poder da oração sincera, não a oração decorada e apressada, mas a conversa de um filho para um pai. Onde você abre o seu coração sem medo, com todas as suas misérias, com todas as suas dores, com todas as suas dúvidas. É nesse diálogo íntimo e constante que a conexão se fortalece, que a confiança floresce e que o milagre da paz interior acontece, mesmo que as circunstâncias ao redor não tenham mudado. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina? Muitos de nós fomos ensinados a rezar, a seguir os ritos, a cumprir os preceitos. E isso é bom, é importante, faz parte da nossa caminhada. Mas com o tempo, a religiosidade pode se tornar um costume, um hábito vazio, desprovido daquela chama ardente que um dia incendiou o nosso coração. Vamos à missa aos domingos, mas a nossa mente vaga longe, preocupada com os problemas da semana. Rezamos o terço, mas os nossos lábios apenas repetem palavras, enquanto nosso espírito está distante, mergulhado nas aflições do mundo. Deus não deseja a nossa presença por obrigação, Ele anseia pelo nosso coração por inteiro. Ele quer ser o nosso primeiro pensamento ao acordar e o último ao adormecer. Ele quer participar das nossas alegrias, mas também quer ser o nosso refúgio em nossas tristezas. Padre Pio nos ensinava que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Mas que tipo de oração estamos fazendo? Estamos apenas pedindo, como filhos mimados que só procuram o Pai quando precisam de algo? Ou estamos também agradecendo, louvando, adorando, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas, mesmo aquelas que não compreendemos? É preciso resgatar essa intimidade perdida, transformar a nossa casa em uma igreja doméstica, onde a presença de Deus é sentida em cada canto, em cada gesto, em cada palavra. Lembre-se da sua juventude, daquele tempo em que a fé era mais simples, mais pura. Lembre-se da primeira vez que você sentiu o toque de Deus em sua vida, daquela paz que inundou a sua alma e lhe deu a certeza de que não estava sozinho. Onde ficou essa fé? Onde se escondeu essa certeza? A vida, com suas lutas e decepções, foi criando calos em nosso coração, nos tornando mais céticos, mais desconfiados. Deixamos que as vozes do mundo, as vozes da dúvida, do medo, do pessimismo, falassem mais alto do que a voz suave e mansa de Deus que sussurra em nossa consciência. É hora de remover essas camadas de poeira, de quebrar essas barreiras que nós mesmos construímos. É hora de voltar ao primeiro amor, de se lembrar do porquê começamos a crer. Deus não mudou, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. O seu amor por você não diminuiu, a sua misericórdia continua infinita. Somos nós que nos distanciamos, que permitimos que as preocupações deste mundo nos roubassem a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento.
Abrace a sua Bíblia, leia os Salmos, medite nos Evangelhos, veja o amor de Cristo manifesto em cada página, em cada gesto de compaixão, em cada milagre. Deixe que a palavra de Deus lave a sua alma e renove a sua mente. Quantas vezes nos sentimos indignos do amor de Deus por causa dos nossos erros, das nossas quedas? O inimigo de nossas almas é astuto e usa a nossa culpa para nos afastar do Pai. Ele sussurra em nossos ouvidos que não temos mais conserto, que pecamos demais, que Deus já desistiu de nós. E essa mentira, quando acreditada, nos paralisa, nos joga em um poço de tristeza e autopiedade. Mas a verdade do Evangelho é libertadora. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. O amor de Deus não é baseado em nosso merecimento, mas em sua infinita graça. Ele nos ama apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, da nossa inconstância. O que ele pede de nós não é a perfeição, mas um coração contrito e arrependido. Um coração que reconhece a sua miséria e se lança com confiança nos braços da sua misericórdia. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão sujas estejam as suas mãos, o Pai está sempre de braços abertos, esperando o seu retorno. Ele anseia por celebrar a sua volta, por colocar em você vestes novas, por lhe devolver a dignidade de filho amado. Não deixe que a vergonha ou o orgulho o impeçam de experimentar a alegria do perdão. A vida nos apresenta desertos, momentos de aridez espiritual em que parece que estamos caminhando sozinhos sobre um sol escaldante, sem encontrar um oásis para saciar a nossa sede. A oração parece não passar do teto, a leitura da palavra não nos toca e a sensação de abandono é imensa. É nesses momentos que a nossa fé é verdadeiramente provada. É fácil crer quando o céu está azul e os milagres acontecem. O verdadeiro desafio é manter a fé quando a noite é escura, quando a dor é real e quando Deus parece estar em silêncio. Padre Pio conheceu profundamente a noite escura da alma. Ele, que tinha uma intimidade tão profunda com Deus, também experimentou a sensação do abandono, a ausência sensível do divino. E o que ele fez? Ele perseverou. Ele continuou a rezar, mesmo sem sentir nada. Ele continuou a confiar, mesmo sem ver nada. Ele se agarrou à cruz de Cristo, sabendo que, assim como Jesus se sentiu desamparado no Calvário, nós também passaremos por nossos calvários particulares. Mas a cruz não é o fim. A cruz é a passagem para a ressurreição. O deserto não é a nossa morada permanente, é apenas um caminho que nos leva à terra prometida. É no deserto que aprendemos a depender unicamente de Deus. É lá que Ele nos fala ao coração. Olhe ao seu redor e veja os pequenos milagres que Deus realiza todos os dias em sua vida e que, na correria, você deixa de notar. O pão na sua mesa, o ar que você respira, o sol que se levanta a cada manhã, a saúde que lhe permite levantar da cama, o sorriso de um neto, o abraço de um amigo. Somos tão obcecados em pedir grandes milagres que nos esquecemos de agradecer pelas pequenas e constantes manifestações do amor de Deus. A gratidão é uma chave poderosa que abre as portas do céu. Um coração grato é um coração que reconhece que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Quando começamos a agradecer, a nossa perspectiva muda. Paramos de focar no que nos falta e começamos a enxergar a abundância de bênçãos que já possuímos. A murmuração, a queixa, a reclamação são venenos que amarguram a nossa alma e nos afastam de Deus. Elas nos colocam em um ciclo vicioso de insatisfação. Experimente hoje, ao invés de começar o dia listando as suas preocupações, começar listando 5 coisas pelas quais você é grato. Você verá como essa simples atitude pode transformar o seu humor, a sua energia e a sua conexão com o sagrado. A gratidão nos faz enxergar a vida com os olhos da fé, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A sociedade moderna nos empurra para uma busca incessante por autossuficiência. Você pode tudo, o poder está dentro de você, seja o autor da sua própria história. Essas frases, embora pareçam motivadoras, podem esconder uma armadilha perigosa, a do orgulho.
Elas nos fazem acreditar que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Tentamos resolver tudo com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com os nossos próprios recursos. E quando falhamos, quando damos de cara com a nossa limitação, a frustração é avassaladora. A fé, ao contrário, nos ensina o caminho da humildade, o caminho da dependência. Reconhecer que precisamos de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É entender que a nossa força é finita, mas o poder de Deus é infinito. É como uma criança que segura com firmeza a mão do pai para atravessar uma rua movimentada. Ela não é fraca, ela é inteligente, pois confia na força e na proteção de quem a ama e sabe o caminho. Entregar as nossas preocupações a Deus não é ser passivo ou preguiçoso, é lutar as nossas batalhas diárias, fazer a nossa parte, mas com a serenidade de quem sabe que o resultado final pertence a Ele. É fazer o possível e confiar que Ele fará o impossível. Muitas vezes, a nossa ansiedade vem da nossa tentativa de controlar o futuro. Queremos saber o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Criamos planos detalhados, traçamos metas, e quando algo sai do nosso controle, o desespero se instala. Queremos a resposta de Deus para as nossas orações agora, no nosso tempo, do nosso jeito. Esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. A sua visão é muito mais ampla. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós só vemos um pequeno pedaço do quebra-cabeça. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Parece simples, mas é um dos maiores desafios da vida espiritual. Esperar em Deus é um exercício de paciência e de confiança. É acreditar que mesmo no silêncio Ele está trabalhando. É entender que a demora de Deus não é uma negação, mas uma preparação. Ele pode estar nos fortalecendo, nos moldando, ou preparando as circunstâncias para que a bênção seja completa e duradoura. Confiar no tempo de Deus é descansar na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que a sua vontade não corresponda aos nossos desejos imediatos. É trocar a nossa ansiedade pela sua paz, a nossa pressa pela sua perfeição. O perdão é um dos temas mais centrais e, ao mesmo tempo, mais difíceis do cristianismo. Guardar mágoa, ressentimento, desejo de vingança é como beber um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. O maior prejudicado somos nós mesmos. A falta de perdão nos acorrenta ao passado, nos impede de seguir em frente, nos adoece física, emocional e espiritualmente. Carregamos o peso da ofensa como uma pedra nas costas, e essa pedra vai nos curvando, nos tirando a alegria de viver. Perdoar não é esquecer a dor que nos causaram. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Perdoar não é, necessariamente, restabelecer a mesma relação de antes. Perdoar é uma decisão. É um ato de vontade, movido pela graça de Deus, de liberar a pessoa que nos feriu do nosso julgamento e entregá-la ao justo juiz, que é Deus. É cortar a corrente que nos prende ao ofensor. É escolher a paz em vez da amargura. Jesus, na cruz, nos deu o maior exemplo de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Ele, sendo Deus, perdoou os seus algozes, quem somos nós para negar o perdão a quem nos ofendeu? Peça a Deus a graça de perdoar. Talvez você não sinta vontade, mas tome a decisão. E a cada vez que a lembrança da dor vier, entregue-a novamente a Deus, até que a ferida se torne uma cicatriz que não dói mais. Vivemos em uma cultura que idolatra o prazer imediato e foge do sofrimento a todo custo. Queremos uma vida sem dor, sem dificuldades, sem cruzes. Mas a fé cristã não nos promete uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, Jesus nos disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." O sofrimento faz parte da condição humana. A diferença está em como nós o encaramos. Podemos nos revoltar contra Deus, nos entregar à amargura e ao desespero. Ou podemos, como Padre Pio, unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz, oferecendo-os pela salvação das almas e pela nossa própria santificação. Essa é a beleza redentora do sofrimento cristão. Ele deixa de ser um absurdo sem sentido e se torna um instrumento de purificação e de união com Deus.
Cada dor, cada lágrima, cada provação, quando oferecida com amor, adquire um valor eterno. Pense em uma mãe que sofre as dores do parto. Ela suporta aquela dor imensa porque sabe que dela nascerá uma nova vida, uma alegria incomparável. Da mesma forma, as nossas dores, quando vividas em união com Cristo, podem gerar vida espiritual em nós e nos outros. Não desperdice o seu sofrimento. Transforme-o em oração, em oferta, em um ato de amor. A comunidade é um pilar fundamental da nossa fé. Jesus não nos chamou para sermos cristãos isolados, ilhas de fé em um oceano de incredulidade. Ele nos chamou para sermos corpo, o corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua importância e a sua função. No entanto, muitas vezes nos afastamos da comunidade. Talvez por uma decepção com alguém da igreja, por nos sentirmos julgados, ou simplesmente pela preguiça de nos envolvermos. Mas ao nos isolarmos, nos tornamos presas fáceis para o desânimo e para as tentações. É na comunidade que encontramos apoio, encorajamento, correção fraterna. É onde partilhamos as nossas alegrias e dividimos os nossos fardos. É onde a nossa fé é alimentada pela fé do outro. Uma brasa sozinha fora da fogueira logo se apaga, mas junto com as outras brasas, ela se mantém acesa e forte. Procure a sua comunidade. Pode ser o seu grupo de oração, a sua pastoral, um círculo de amigos que partilham da mesma fé. Não espere encontrar uma comunidade perfeita, com pessoas perfeitas. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Mas é nesse hospital que encontramos o remédio para as nossas feridas, a palavra, os sacramentos e o amor dos irmãos. Deixe Eu Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. É nela que o inimigo lança suas sementes de dúvida, de medo, de pensamentos negativos, de impureza. Se não vigiarmos os nossos pensamentos, eles podem criar raízes e gerar frutos de angústia, de pecado e de desespero. A Bíblia nos exorta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso exige um esforço consciente da nossa parte. Precisamos filtrar o que permitimos entrar em nossa mente. Que tipo de música você ouve? Que tipo de programas de televisão você assiste? Que tipo de conversas você alimenta? Tudo isso influencia a nossa forma de pensar e de sentir. Precisamos preencher a nossa mente com aquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é de boa fama. E a principal forma de fazer isso é através da meditação da Palavra de Deus. Quando a nossa mente está cheia das verdades e das promessas de Deus, não sobra espaço para as mentiras do inimigo. A Palavra de Deus é como uma espada que usamos para combater os pensamentos negativos. Quando vier um pensamento de medo, declare uma promessa de proteção. Quando vier um pensamento de incapacidade, declare que tudo posso naquele que me fortalece. Treine a sua mente para focar no que edifica. O orgulho espiritual é uma das armadilhas mais sutis e perigosas da caminhada cristã. Começamos a nos sentir superiores aos outros por causa da nossa vida de oração, do nosso conhecimento bíblico, do nosso serviço na igreja. Começamos a julgar aqueles que não vivem a fé da mesma forma que nós, que cometem erros que nós, aparentemente, não cometemos. Esquecemos que tudo o que temos é graça, um dom imerecido de Deus. Sem a sua graça, seríamos os piores dos pecadores. Padre Pio. Apesar de sua santidade e dos seus dons extraordinários, se considerava um grande pecador, necessitado da misericórdia de Deus a cada instante. A verdadeira santidade anda de mãos dadas com a humildade. A humildade de reconhecer que somos pó e ao pó voltaremos. A humildade de nos alegrarmos com o crescimento espiritual do outro, em vez de sentirmos inveja. A humildade de pedir perdão quando erramos e de perdoar 70 vezes 7. A humildade de servir aos outros sem esperar reconhecimento ou aplausos. Peça a Deus um coração humilde, como o de Maria, que se reconheceu como a serva do Senhor. É no terreno da humildade que as maiores graças de Deus podem florescer e dar frutos abundantes. Muitas vezes, a nossa fé se torna excessivamente cerebral, intelectual. Sabemos muito sobre Deus, mas o conhecemos pouco.
Conhecemos a doutrina, a teologia, a história da igreja, mas o nosso coração permanece frio, distante. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus existe. É muito mais do que isso. É um relacionamento vivo, pessoal e íntimo com Ele. É experimentar o seu amor, a sua presença, o seu poder em nosso dia a dia. É falar com Ele como se fala com um amigo fiel. É sentir o seu abraço consolador nos momentos de dor. A fé não é um sentimento, mas ela gera sentimentos profundos de paz, de alegria, de segurança. Se a sua fé se tornou seca e teórica, talvez seja a hora de buscar uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Peça um novo batismo no Espírito. Peça que Ele venha sobre você, que Ele incendeie o seu coração com o fogo do seu amor. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, que nos guia a toda a verdade, que nos dá dons para servir, que nos consola em nossas aflições. É Ele quem transforma o nosso conhecimento sobre Deus em um conhecimento vivo e transformador de Deus. Abra o seu coração para a ação do Espírito Santo e deixe que Ele faça em você uma obra nova. A tentação faz parte da vida de todo cristão. Até mesmo Jesus foi tentado no deserto. O problema não é ser tentado, mas ceder à tentação. O inimigo é astuto e conhece as nossas fraquezas. Ele nos ataca justamente naquelas áreas em que somos mais vulneráveis. Pode ser a gula, a preguiça, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja. Ele nos apresenta o pecado de uma forma atraente, como algo bom e desejável, que nos trará prazer e satisfação. Mas o pecado é uma fraude. Ele promete liberdade, mas nos escraviza. Ele promete prazer, mas nos deixa um rastro de culpa, de vergonha e de vazio. A melhor forma de vencer a tentação é fugir dela. Se a sua fraqueza é a bebida, não frequente lugares onde ela é abundante. Se é a fofoca, evite rodas de conversa onde a vida alheia é o prato principal. Além de fugir das ocasiões de pecado, precisamos nos fortalecer espiritualmente, através da oração, do jejum, da confissão frequente e da comunhão. Quando estamos fortes em Deus, temos mais discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo e mais força para dizer não ao pecado. E se por acaso você cair, não se desespere. Levante-se imediatamente, peça perdão a Deus com um coração arrependido e recomece a luta, confiando na sua infinita misericórdia. Deus nos deu dons e talentos únicos. A cada um de nós, Ele confiou uma missão neste mundo. Talvez você não seja um grande pregador ou um missionário em terras distantes, mas a sua missão pode ser cuidar da sua família com amor, ser um bom profissional, levar uma palavra de conforto a um vizinho doente, ser um intercessor silencioso que sustenta a igreja com as suas orações. Não despreze os pequenos atos de amor e de serviço, são eles que, somados, transformam o mundo. Muitas vezes, ficamos esperando uma grande oportunidade, um chamado extraordinário, e deixamos de fazer o bem que está ao nosso alcance hoje. A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias de forma extraordinária, com amor. Cozinhar para a família pode ser um ato de amor. Ouvir com paciência o desabafo de um amigo pode ser um ato de amor. Fazer o seu trabalho com honestidade e dedicação pode ser um ato de amor. Pergunte a Deus todos os dias: Senhor, como eu posso te servir hoje? E esteja atento às oportunidades que Ele colocará em seu caminho. Não enterre os talentos que Deus lhe deu por medo ou por preguiça. Use-os para a glória de Deus e para o bem do próximo, e a sua vida encontrará um propósito e uma alegria que o mundo não pode dar. Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Vivemos em uma sociedade doente que valoriza o ter em detrimento do ser. A felicidade, segundo o mundo, está em ter o carro do ano, a casa dos sonhos, o corpo perfeito, as roupas da moda. Somos bombardeados a todo instante por propagandas que nos dizem que não somos felizes porque não temos este ou aquele produto. Essa mentalidade consumista gera em nós uma eterna insatisfação, uma ansiedade constante, uma inveja da vida do outro que é exposta nas redes sociais. A palavra de Deus, no entanto, nos ensina o caminho da simplicidade e do contentamento. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes, nos diz o apóstolo Paulo.
Isso não significa que não possamos desejar uma vida melhor para a nossa família, mas significa que a nossa alegria e a nossa paz não podem depender de bens materiais. A verdadeira riqueza está em ter um coração puro, uma consciência tranquila, uma família unida e, acima de tudo, em ter Deus como centro da nossa vida. Aprenda a ser grato pelo que você tem, em vez de se lamentar pelo que não tem. Descubra a alegria que existe nas coisas simples da vida, uma conversa à mesa, um passeio no parque, um pôr do sol. A felicidade que vem de Deus é uma fonte que jorra de dentro para fora, e nenhuma crise financeira ou perda material pode roubá-la. O medo é um dos maiores instrumentos do inimigo para nos paralisar. Medo do futuro, medo da doença, medo da morte, medo da solidão, medo do que os outros vão pensar. O medo nos impede de sonhar, de arriscar, de viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. A Bíblia está repleta de exortações para não temermos. A expressão "não temas" aparece centenas de vezes nas Escrituras. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa tendência humana é para o medo. Mas a cada "não temas", Ele nos dá um motivo para confiar. Porque eu estou contigo, porque eu te fortaleço, porque eu sou o teu Deus. A fé é o antídoto para o medo. Não se trata de uma ausência de sentimento de medo, mas de uma decisão de agir apesar do medo, confiando na presença e no poder de Deus. Quando o medo bater à sua porta, não o convide para entrar e tomar um café. Expulse-o com a autoridade da palavra de Deus. Declare em voz alta as promessas de proteção e de cuidado do Senhor sobre a sua vida. Lembre-se das inúmeras vezes em que Ele já o livrou no passado. Encha o seu coração de fé e não haverá espaço para o medo. Caminhe com a coragem de quem se sabe amado e protegido pelo Rei do Universo. A nossa língua é um membro pequeno, mas tem um poder imenso, o poder de construir e o poder de destruir. Com as nossas palavras, podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou desanimar, levar vida ou levar morte. Quantas vezes, em um momento de raiva, proferimos palavras que feriram profundamente as pessoas que mais amamos? E depois, mesmo com o pedido de perdão, a cicatriz daquela palavra dura permanece. A fofoca, a calúnia, a murmuração são venenos que destroem relacionamentos, reputações e comunidades. Precisamos pedir a Deus que coloque uma guarda na nossa boca, que nos ajude a pensar antes de falar. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que elas transmitam graça, paz e edificação. Em vez de usar a nossa boca para reclamar da vida, usemo-la para louvar a Deus. Em vez de usá-la para criticar os defeitos dos outros, usemo-la para elogiar as suas qualidades. Em vez de espalhar más notícias, sejamos portadores de esperança. A sua palavra tem poder, use esse poder para o bem. Seja conhecido como uma pessoa cujas palavras são como um bálsamo que cura, e não como uma espada que fere. E, tão importante quanto falar, é aprender a ouvir. Ouvir com o coração, com empatia, sem interromper, sem julgar. Às vezes, o maior ato de amor que podemos oferecer a alguém é o nosso silêncio atento. A nossa vida é uma peregrinação, uma passagem por este mundo. A nossa verdadeira pátria não é aqui, é o céu. Manter essa perspectiva eterna muda completamente a forma como vivemos o nosso dia a dia. As tribulações desta vida, por mais pesadas que sejam, se tornam leves quando comparadas com a glória que nos espera. Os prazeres deste mundo perdem o seu brilho quando vislumbramos a alegria eterna da presença de Deus. Viver com os olhos no céu não significa se alienar dos problemas e das responsabilidades deste mundo. Pelo contrário, significa viver cada momento com mais intensidade, com mais amor, com mais propósito, sabendo que tudo o que fazemos aqui tem um eco na eternidade. Significa investir o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos recursos naquilo que é eterno, no amor a Deus e ao próximo. Significa não se apegar demasiadamente às coisas desta terra, que são passageiras, mas ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Reze pelas almas do purgatório, peça a intercessão dos santos que já estão na glória. Eles são a nossa família do céu, torcendo por nós, nos ajudando em nossa caminhada.
Mantenha viva em seu coração a esperança do céu. É essa esperança que nos dá força para perseverar até o fim, para lutar o bom combate e para guardar a fé. A Eucaristia é o maior tesouro que a Igreja possui. É o próprio Jesus que se dá a nós como alimento. Sobem as espécies do pão e do vinho. Não é um símbolo, não é uma representação. É a sua presença real, viva, pulsante. Padre Pio tinha uma devoção imensa à Santa Missa e à Eucaristia. Ele passava horas em preparação e em ação de graças. Ele vivia o drama do Calvário em cada missa que celebrava. Muitas vezes, nós nos acostumamos com esse milagre. Vamos à comunhão de forma rotineira, distraída, sem a devida preparação e reverência. Esquecemos que estamos recebendo o Rei do Universo em nossa casa, em nosso coração. É preciso resgatar o espanto, o assombro, a adoração diante do Santíssimo Sacramento. Antes de comungar, faça um bom exame de consciência. Peça perdão pelos seus pecados. Ao receber a hóstia consagrada, faça um ato de fé, de amor, de adoração. Diga a Jesus o quanto você o ama, o quanto precisa dele. Durante o seu dia, lembre-se que você é um sacrário vivo, que carrega Jesus dentro de si. Isso deve nos impulsionar a viver em santidade, a evitar o pecado e a tratar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com respeito. Se possível, passe algum tempo durante a semana em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali, no silêncio do sacrário, Jesus espera por você, para curar as suas feridas, para fortalecer a sua fé e para encher o seu coração com a sua paz. Eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, é o caminho mais curto, mais fácil e mais seguro para chegarmos a Jesus. Ela é a medianeira de todas as graças, a auxiliadora dos cristãos, o refúgio dos pecadores. Quem tem a Maria como mãe nunca estará desamparado. Ela nos conhece, nos ama com um amor imenso e intercede por nós junto a seu Filho a todo instante. Padre Pio tinha uma devoção filial, terna e profundíssima por Nossa Senhora. Ele a chamava de a minha mamãe e recorria a ela em todas as suas dificuldades. Ele recomendava a todos a reza do Santo Terço. O terço é uma arma poderosa contra as forças do mal. É uma oração simples, humilde, mas de uma eficácia tremenda. Em cada Ave Maria, nós louvamos a Mãe de Deus. Em cada mistério, nós meditamos sobre a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Rezar o terço em família é uma forma maravilhosa de unir os corações e de consagrar o nosso lar ao Imaculado Coração de Maria. Não tenha vergonha de ser um filho devoto de Maria. Use o seu terço, reze-o todos os dias com amor e confiança. Peça que ela o cubra com o seu manto sagrado, que o proteja de todo o perigo, que o guie no caminho da santidade e que, na hora da sua morte, o leve pela mão até o encontro definitivo com Jesus no céu. O mundo prega uma mensagem de ódio, de divisão, de egoísmo. A resposta do cristão a essa cultura de morte deve ser a revolução do amor. Amar como Jesus amou. Esse é o nosso maior mandamento e o nosso maior desafio. Amar não apenas aqueles que nos amam, que nos fazem o bem. Isso é fácil. O verdadeiro amor cristão se manifesta quando amamos os nossos inimigos, quando rezamos por aqueles que nos perseguem, quando perdoamos aqueles que nos ofendem. Esse amor não é um sentimento, é uma decisão. É uma escolha diária de tratar o outro com dignidade, com respeito, com compaixão, mesmo quando não sentimos vontade. É enxergar em cada pessoa, por mais difícil que ela seja, a imagem e semelhança de Deus. O amor se manifesta em gestos concretos, uma palavra de encorajamento, uma ajuda material, um tempo de escuta, uma oração. Comece a praticar o amor no seu ambiente mais próximo, na sua família. Muitas vezes somos gentis com os estranhos, mas dentro de casa somos impacientes, ríspidos, egoístas. Que o seu lar seja um cenáculo de amor, um lugar onde o perdão e a misericórdia reinam. E a partir da sua família, que esse amor transborde para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para o seu trabalho. Seja um canal do amor de Deus no mundo.
A vida de um cristão é uma luta constante, uma luta contra o mundo, contra o diabo e contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações. Não podemos ser cristãos mornos, apáticos, conformados com a mediocridade. Deus nos chama à santidade, a uma vida de excelência moral e espiritual. E para isso, precisamos ser guerreiros. Precisamos vestir a armadura de Deus, como nos ensina São Paulo na carta aos Efésios. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um guerreiro está sempre vigilante, sempre em oração, sempre pronto para o combate. Ele não se entrega ao desânimo diante das dificuldades, mas persevera até o fim. Ele não teme o inimigo, porque sabe que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Padre Pio foi um grande guerreiro espiritual. Ele travou batalhas físicas e espirituais contra o demônio durante toda a sua vida. E ele venceu pela oração, pelo jejum, pela humildade e pela sua união inabalável com Cristo. Seja você também um guerreiro, uma guerreira de Deus. Lute pela sua alma, pela sua família, pela salvação do mundo. Não desista. A vitória já nos foi garantida por Cristo na cruz. A esperança cristã não é um otimismo vago de que tudo vai dar certo. É muito mais do que isso. É a certeza, baseada na fé, de que Deus é fiel às suas promessas e de que Ele está no controle de todas as coisas. É a confiança de que, mesmo em meio às tempestades da vida, o nosso barco não afundará, porque Jesus está nele. A esperança nos dá a força para continuar caminhando, mesmo quando as nossas pernas estão cansadas. Ela nos faz enxergar uma luz no fim do túnel, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Ela nos impede de cair no desespero, que é o pecado contra o Espírito Santo, a recusa em acreditar na misericórdia de Deus. Alimente a sua esperança todos os dias. Como? Lendo a palavra de Deus, que está cheia de promessas de um futuro glorioso. Relembrando as maravilhas que Deus já realizou na história da salvação e na sua própria história de vida. Olhando para a cruz de Cristo, que é o sinal máximo do amor de Deus por nós e a garantia da nossa vitória final, e olhando para o testemunho dos santos, como o Padre Pio, que passaram por grandes tribulações, mas nunca perderam a esperança. Seja uma pessoa de esperança. Em um mundo marcado pelo pessimismo e pela falta de sentido, que a sua vida seja um testemunho luminoso de que vale a pena confiar em Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras. Ele fala através da sua palavra, a Bíblia. Ele fala através dos sacramentos da Igreja. Ele fala através da natureza, que revela a sua glória e o seu poder. Ele fala através das circunstâncias da nossa vida, tanto as boas quanto as más. Ele fala através da nossa consciência, aquele sacrário interior onde a sua voz ecoa. E ele fala através dos irmãos, que podem ser instrumentos de uma palavra de sabedoria, de consolo ou de correção para nós. O problema é que, muitas vezes, não estamos atentos para ouvir a sua voz. Vivemos em um mundo barulhento, com a mente e o coração agitados por 1000 preocupações. Para ouvir a Deus, precisamos cultivar o silêncio. Silêncio exterior, desligando um pouco a televisão, o celular e buscando momentos de quietude. E silêncio interior, acalmando os nossos pensamentos ansiosos, as nossas paixões desordenadas e nos colocando em uma atitude de escuta atenta e humilde. Padre Pio era um mestre da oração e do silêncio. Era nesse silêncio que ele ouvia a voz de Deus e recebia as luzes para guiar as almas. Busque esses momentos de silêncio em seu dia. Podem ser apenas alguns minutos pela manhã ou à noite. Mas nesses minutos, abra o seu coração e diga: "Fala, Senhor, que o teu servo escuta." E ele falará. E a sua palavra trará luz para as suas dúvidas, paz para as suas inquietações e direção para a sua vida. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A nossa sociedade supervaloriza a juventude e descarta os mais velhos. Como se a vida perdesse o seu valor com o passar dos anos. Isso é uma grande mentira e uma grande injustiça. A maturidade, a velhice, é um tempo de graça, um tempo de colher os frutos de uma vida inteira de trabalho, de lutas e de aprendizados. É o tempo da sabedoria, da serenidade, da profundidade espiritual. Os mais velhos são a memória de um povo, os guardiões da fé e das tradições.
Vocês, que já passaram por tantas coisas, que já viram tantos invernos e verões, têm muito a nos ensinar. O seu testemunho de fé perseverante, a sua resiliência diante das dificuldades, a sua sabedoria acumulada são um tesouro para as novas gerações. Não se sinta inútil ou um peso para os outros. A sua missão continua. Talvez não seja mais uma missão de ação, de fazer muitas coisas, mas uma missão de ser, de presença, de oração. A sua oração, feita com a fé e a experiência de uma vida, tem um poder imenso diante de Deus. Reze pelos seus filhos, pelos seus netos, pela igreja, pelo mundo. O seu sofrimento, oferecido em união com Cristo, tem um valor redentor incalculável. Valorize a sua idade, a sua história, as suas cãs, que são uma coroa de honra. Você é precioso, preciosa aos olhos de Deus e aos nossos. Um dos maiores dramas da nossa época é a desagregação da família. A família, que foi instituída por Deus para ser um santuário de vida e de amor, está sendo atacada de todos os lados. O divórcio, a infidelidade, o aborto, a ideologia de gênero, o egoísmo, a falta de diálogo, tudo isso está minando os alicerces da instituição familiar. A luta pela família é uma luta espiritual. Precisamos rezar muito pelas nossas famílias. Rezar para que os casamentos sejam restaurados, para que os pais assumam a sua missão de primeiros educadores dos filhos na fé, para que os filhos honrem e respeitem os seus pais. É preciso resgatar a oração em família, como a reza do terço. A família que reza unida permanece unida. É preciso resgatar o diálogo, a partilha, as refeições feitas em conjunto, sem a interferência de celulares e televisões. É preciso resgatar o perdão dentro de casa. O lar deve ser o lugar onde experimentamos o amor incondicional, a aceitação, a misericórdia. Se a sua família está passando por dificuldades, não desista dela. Lute por ela com as armas da oração, do jejum, do amor e da paciência. Consagre a sua família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Eles são os protetores da família. E confie, para Deus nada é impossível. Muitas vezes olhamos para a vida dos santos, como Padre Pio, e pensamos que a santidade é algo inatingível para nós, pessoas comuns, cheias de defeitos e que vivem no meio do mundo. Mas isso é um engano. O Concílio Vaticano II nos lembrou que todos nós, sem exceção, somos chamados à santidade. A santidade não é para um grupo de elite, mas é a vocação de todo batizado. Ser santo não significa fazer milagres ou ter visões. Ser santo significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Significa fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Significa lutar contra o pecado e buscar crescer nas virtudes, na humildade, na paciência, na caridade, na pureza, na temperança. A santidade se constrói no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios, nas pequenas vitórias sobre o nosso egoísmo. É um caminho, um processo, com avanços e recuos. O importante é nunca desistir, é sempre recomeçar, confiando mais na misericórdia de Deus do que em nossas próprias forças. Deseje a santidade. Peça a Deus a graça de ser santo. Leia a vida dos santos, eles são nossos amigos e modelos. E acredite, com a graça de Deus, é possível ser santo no mundo de hoje, na sua condição de vida, com a sua história. A divina misericórdia é um dos atributos mais belos e consoladores de Deus. Em um mundo que nos julga por nossas falhas e nos condena por nossos erros, Deus nos olha com um olhar de infinita misericórdia. Ele é o Pai do Filho pródigo, que está sempre à nossa espera, de braços abertos, pronto para nos perdoar e fazer festa pelo nosso retorno. A devoção à Divina Misericórdia, revelada por Jesus a Santa Faustina, é um refúgio seguro para os nossos tempos tão conturbados. Jesus nos deu o terço da misericórdia, uma oração poderosa para alcançarmos o perdão para nós e para o mundo inteiro. Ele nos deu a festa da misericórdia no segundo domingo da Páscoa, um dia de graças extraordinárias. E ele nos deu a imagem de Jesus misericordioso, com os raios vermelho e pálido jorrando do seu coração, simbolizando o sangue e a água, os sacramentos da Igreja e o dom do Espírito Santo. Confie na divina misericórdia. Mesmo que os seus pecados sejam grandes, a misericórdia de Deus é sempre maior.
Não tenha medo de se aproximar do tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão. Ali não é um juiz que o espera, mas um pai amoroso, pronto para curar as suas feridas e lhe devolver a paz. Reze todos os dias, se possível às 3 horas da tarde. Jesus, eu confio em vós. Essa pequena jaculatória tem o poder de acalmar as maiores tempestades da alma. O nosso tempo nesta terra é curto e incerto. Não sabemos o dia nem a hora em que Deus nos chamará para a eternidade. Por isso, precisamos viver cada dia como se fosse o último, em estado de graça, prontos para o encontro definitivo com o Senhor. Isso não é um pensamento mórbido, mas um pensamento de sabedoria. Viver na presença de Deus, buscando agradá-lo em tudo, nos liberta do medo da morte. A morte para o cristão não é o fim, mas a passagem, o nascimento para a vida eterna. É o encontro tão esperado com aquele que nos amou primeiro. Padre Pio tinha uma consciência muito viva das realidades eternas, o céu, o purgatório e o inferno. Ele nos lembrava que o nosso destino eterno é decidido aqui, nesta vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas obras, pela nossa resposta ao amor de Deus. Por isso, não podemos viver de qualquer maneira, de forma negligente, adiando a nossa conversão. A hora de se converter é agora. A hora de perdoar é agora. A hora de amar é agora. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Examine a sua consciência todos os dias, peça perdão a Deus pelas suas faltas e durma em paz com Ele, com o próximo e consigo mesmo. E peça a intercessão de São José, o padroeiro da boa morte, para que ele o assista na sua hora final. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Vivemos na era da informação, mas também da desinformação. Somos bombardeados por notícias falsas, por ideologias que vão contra a nossa fé, por vozes que querem nos confundir e nos desviar do caminho da verdade. Por isso, hoje, mais do que nunca, é fundamental que o católico conheça a sua fé. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. Precisamos estudar, ler, nos aprofundar na doutrina da nossa Igreja. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Ele é um tesouro, um resumo seguro e autêntico de tudo aquilo que nós cremos. Leia bons livros católicos, assista a boas formações, participe dos estudos bíblicos na sua paróquia. Quanto mais conhecermos a nossa fé, mais a amaremos. E quanto mais a amarmos, mais seremos capazes de defendê-la com caridade e com firmeza, de dar as razões da nossa esperança a quem nos pedir. E, principalmente, seremos capazes de viver essa fé de forma mais coerente e autêntica, não sendo levados por qualquer vento de doutrina. O conhecimento da fé ilumina nossa inteligência, fortalece a nossa vontade e inflama o nosso coração. Não seja um católico ignorante. Seja um católico que sabe em quem crê e por que crê. A verdade nos libertará. O mundo nos oferece muitas propostas de felicidade, muitos ídolos para adorarmos: o dinheiro, o poder, o prazer, a fama, a beleza. Mas todos esses ídolos são falsos, são de barro. Eles não podem preencher o vazio que existe em nosso coração. O nosso coração foi feito para Deus, e só nele encontrará a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Qualquer outra coisa que coloquemos no lugar de Deus em nossa vida se tornará uma fonte de escravidão e de frustração. É preciso fazer uma escolha fundamental. A quem eu vou servir? A Deus ou aos ídolos deste mundo? Não se pode servir a dois senhores. Essa escolha precisa ser renovada a cada dia, em cada decisão que tomamos. Desde a forma como usamos o nosso dinheiro até a forma como passamos o nosso tempo livre. Onde está o seu tesouro? Aí estará também o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas de Deus, o seu coração estará em paz. Se o seu tesouro está nas coisas do mundo, o seu coração viverá em constante agitação e ansiedade. Padre Pio fez a sua escolha radical por Deus desde a sua infância. Ele renunciou a tudo para seguir a Cristo. Não somos todos chamados à vida religiosa, mas todos somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Faça de Deus o Senhor da sua história, o centro dos seus afetos, a razão do seu viver.
e você experimentará uma liberdade e uma alegria que o mundo não conhece e não pode dar. A vida é feita de fases, de ciclos. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de lutar e tempo de descansar. É importante sabermos reconhecer o tempo de Deus para cada etapa da nossa vida e viver cada uma delas com intensidade e gratidão. Talvez você esteja vivendo um tempo de muitas lutas, de muitas provações. É o seu inverno espiritual. Mas não se desespere. O inverno não dura para sempre. A primavera há de chegar, com suas flores e seus cantos. Confie no Senhor das estações. Ele sabe o que está fazendo. Talvez você esteja vivendo um tempo de colheita, de muitas bênçãos. Agradeça, seja generoso, partilhe seus frutos. Mas não se acomode. Use esse tempo de bonança para se fortalecer espiritualmente, para criar raízes mais profundas em Deus, pois novos invernos certamente virão. Saber viver cada tempo com sabedoria é um sinal de maturidade espiritual. Confie no Senhor das estações, Ele sabe o que está fazendo. Talvez você esteja vivendo um tempo de colheita, de muitas bênçãos. Agradeça, seja generoso, partilhe os seus frutos. Mas não se acomode. Use esse tempo de bonança para se fortalecer espiritualmente, para criar raízes mais profundas em Deus, pois novos invernos certamente virão. Saber viver cada tempo com sabedoria é um sinal de maturidade espiritual. É não se exaltar demais nos tempos de alegria, nem se desesperar nos tempos de tristeza. É manter o coração firme no Senhor, que é a nossa rocha inabalável, a nossa segurança em meio às mudanças e às inconstâncias desta vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele está com você em todas as estações da sua alma. A intercessão dos santos é um dogma da nossa fé, uma verdade consoladora. Os santos não são deuses, mas são nossos amigos e irmãos mais velhos na fé que já alcançaram a glória do céu. Eles não estão distantes ou indiferentes às nossas lutas. Pelo contrário, eles nos amam, nos veem e intercedem por nós junto a Deus. Eles formam uma grande nuvem de testemunhas que nos encorajam em nossa caminhada. Recorrer à intercessão dos santos não diminui a única mediação de Cristo, ao contrário, a manifesta, porque é em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, que os santos intercedem por nós. Cada santo tem uma especialidade, áreas em que eles são invocados com mais frequência, geralmente relacionadas à sua vida terrena, mas todos eles são poderosos intercessores. Tenha os seus santos de devoção, leia a vida deles, imite as suas virtudes, peça a sua ajuda. Padre Pio foi e continua sendo um intercessor poderosíssimo. Quantos milagres, quantas graças, quantas conversões foram alcançadas por sua intercessão. Não hesite em pedir a ajuda do Padre Pio nas suas dificuldades. Ele é um amigo fiel no céu. E peça também a intercessão do seu anjo da guarda, esse companheiro celeste que Deus colocou ao seu lado desde o momento da sua concepção para guardá-lo, governá-lo e guiá-lo. Converse com seu anjo da guarda todos os dias. Ele é o seu melhor amigo aqui na Terra. Ele é o seu melhor amigo aqui na Terra. A segunda vinda de Cristo é uma verdade central da nossa fé. Jesus prometeu que voltaria para julgar os vivos e os mortos e para levar a sua igreja para a glória eterna. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. Viver na expectativa da volta do Senhor nos ajuda a manter a nossa vida em ordem, a não nos apegarmos a este mundo e a vivermos em estado de vigilância e de oração. Não se trata de um medo paralisante do fim do mundo, mas de uma alegre esperança no encontro definitivo com o nosso esposo. A cada dia que passa, estamos mais perto da eternidade. As profecias estão se cumprindo. Os sinais dos tempos estão aí para quem tem olhos de fé para ver. As palavras de Padre Pio, que soaram como um alarme no início da nossa conversa, nos chamam a atenção para a urgência da conversão. O tempo é curto. Não podemos mais viver de forma medíocre, adiando o nosso encontro com Deus. É preciso tomar uma decisão séria pela santidade, pela vivência radical do Evangelho. É preciso ser como as virgens prudentes da parábola, com as lâmpadas acesas e cheias de azeite, esperando a chegada do noivo. O azeite é a oração, a caridade, a vida sacramental.
Que o Senhor, quando voltar, nos encontre vigilantes, fiéis, com o coração ardendo de amor por Ele. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. A fé não é um escudo que nos torna imunes à dor e ao sofrimento. Ser cristão não significa que não passaremos por doenças, por lutos, por crises financeiras, por decepções. A fé é a âncora que nos mantém firmes durante a tempestade. É a luz que nos guia na escuridão. É a certeza de que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, Deus está no controle e tem um propósito maior para tudo o que nos acontece. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, pode se tornar uma fonte de graça e de santificação. Ele nos poda, nos purifica, nos torna mais humildes, mais compassivos, mais dependentes de Deus. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais força. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não se desespere. Agarre-se à mão de Jesus. Reze o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus não nos isenta do vale, mas nos garante a sua companhia através dele. E com ele ao nosso lado, podemos atravessar qualquer deserto, qualquer tempestade, qualquer noite escura da alma. A sua dor não é em vão. Entregue-a a Deus, e Ele a transformará em um instrumento de salvação para você e para muitos. A caridade para com os pobres e necessitados é uma exigência do Evangelho. Não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, especialmente aquele que mais sofre. Jesus se identifica de forma especial com os pobres, os famintos, os sedentos, os nus, os dus, os doentes, os presos. No dia do juízo final, seremos julgados pelo amor, pelas obras de misericórdia que praticamos ou deixamos de praticar. Tive fome e me destes de comer. Padre Pio foi um exemplo luminoso de caridade. Com o sofrimento e as esmolas de seus filhos espirituais, ele construiu a Casa Alívio do Sofrimento. Um hospital gigantesco e moderníssimo para cuidar dos doentes, especialmente dos mais pobres. Ele via em cada doente o rosto do próprio Cristo sofredor. Nós talvez não possamos construir um hospital, mas podemos fazer a nossa parte. Podemos partilhar um pouco do que temos com quem não tem nada. Podemos visitar um doente, um idoso que vive sozinho. Podemos doar o nosso tempo, o nosso talento, o nosso ouvido. A caridade não é apenas dar coisas, é dar-se a si mesmo. Abra os seus olhos e o seu coração para as necessidades dos irmãos que estão ao seu redor. Em cada gesto de caridade, por menor que seja, é a Jesus que estamos servindo, amando e tocando. A Igreja, fundada por Cristo sobre a rocha de Pedro, é a nossa mãe e mestra. É através dela que recebemos a fé, a palavra de Deus, os sacramentos, a graça. Amar a Cristo é amar a sua Igreja, a sua esposa. Sabemos que a Igreja é composta por homens e mulheres pecadores. A sua face humana está manchada por escândalos, por incoerências, por misérias. Mas a Igreja, em sua essência, é santa, porque a sua cabeça, Cristo, é santo, e o seu Espírito, o Espírito Santo, é santo. Precisamos aprender a olhar para a Igreja com os olhos da fé, ver além das fraquezas humanas e contemplar o mistério divino que nela habita. Padre Pio foi um filho fidelíssimo da Igreja. Ele amava profundamente o Papa, os bispos, os sacerdotes. Mesmo quando foi perseguido injustamente por homens da Igreja, ele nunca se revoltou, nunca perdeu a sua fé e o seu amor por ela. Ele sabia que obedecer à Igreja é obedecer a Cristo. Reze pela Igreja, reze pelo Santo Padre, o Papa, para que Deus o sustente em sua missão. Reze pelos bispos e pelos sacerdotes, para que sejam pastores santos e fiéis. E seja um membro vivo e atuante da Igreja. Participe da vida da sua paróquia, coloque os seus dons a serviço da sua comunidade. Não seja um católico de arquibancada, que só critica. Seja um jogador que entra em campo para construir, para edificar, para santificar a Igreja com a sua própria vida. A humildade é a virtude fundamental da vida cristã. É a porta de entrada para todas as outras virtudes.
Sem humildade não há santidade. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, que o fez cair do céu. A humildade foi a virtude de Maria, que a fez ser a mãe de Deus. Ser humilde não é se sentir inferior aos outros, ter uma baixa autoestima. A verdadeira humildade é a verdade. É reconhecer quem nós somos diante de Deus, criaturas, pecadoras, necessitadas da sua graça para tudo. É reconhecer que tudo de bom que temos e fazemos não vem de nós, mas dele. É não buscar os primeiros lugares, os elogios, os reconhecimentos humanos. É servir em silêncio, com alegria, sem esperar nada em troca. É saber aceitar as correções, reconhecer os próprios erros e pedir perdão. É não se comparar com os outros, nem para se sentir superior, nem para se sentir inferior. A humildade nos torna dóceis à vontade de Deus, nos abre para receber as suas graças. Nos faz tratar os outros com mansidão e com misericórdia. Peça todos os dias a Deus a graça da humildade. Medite na vida de Jesus, que, sendo Deus, se fez servo, lavou os pés dos discípulos e morreu numa cruz. Contemple a humildade de São José, de São Francisco de Assis, de Santa Teresinha. A humildade é o caminho seguro que nos leva ao coração de Deus. O combate espiritual é real. A Bíblia nos fala claramente da existência do demônio e dos anjos caídos, que, por inveja, tentam nos afastar de Deus e nos levar à perdição eterna. Não podemos ser ingênuos e ignorar essa realidade. Mas também não podemos ter um medo exagerado do diabo, como se ele fosse todo-poderoso. Ele é uma criatura e o seu poder é limitado. Ele não pode nos forçar a pecar. Ele apenas nos tenta, nos sugere o mal. A decisão final é sempre nossa. E nós temos armas poderosíssimas para vencê-lo. A oração, especialmente a oração do terço e a oração a São Miguel Arcanjo, o jejum, que fortalece o nosso espírito, a vida sacramental, especialmente a confissão e a Eucaristia, que nos unem a Cristo, a Palavra de Deus, que é a nossa espada, e a invocação do santo nome de Jesus e do sangue preciosíssimo de Cristo. Padre Pio foi um grande exorcista e travou batalhas terríveis contra o maligno. Ele nos ensinou que não devemos ter medo do demônio, mas devemos vigiar e orar para não cair em suas ciladas. Viva em estado de graça. Evite as ocasiões de pecado. Use os sacramentais da Igreja, como a água benta e o escapulário. E confie no poder de Cristo ressuscitado, que já esmagou a cabeça da serpente. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A paz que o mundo oferece é uma paz baseada na ausência de conflitos, no bem-estar material, na satisfação dos prazeres. É uma paz frágil, superficial, que acaba ao primeiro problema. A paz que Jesus nos dá é diferente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vó-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é um dom do Espírito Santo, que habita em um coração que está em ordem com Deus. É uma paz profunda, interior, que permanece mesmo em meio às tribulações. É a serenidade de quem se sabe amado por Deus, perdoado por Deus e cuidado por Deus. É a confiança de que nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa paz não se compra, não se conquista com técnicas de relaxamento. Ela é fruto de uma vida de oração, de entrega, de obediência à vontade de Deus. Se o seu coração está inquieto, ansioso, perturbado, talvez seja porque você está buscando a paz nos lugares errados. Volte-se para Jesus, o Príncipe da Paz. Entregue a Ele as suas preocupações, os seus medos, as suas feridas. Deixe que Ele reine em seu coração, e Ele lhe dará aquela paz que o mundo não conhece e que excede todo o entendimento. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos criou, corpo e alma, à sua imagem e semelhança. Por isso, devemos cuidar do nosso corpo com respeito e gratidão. Isso implica em cuidar da nossa saúde, através de uma alimentação equilibrada, da prática de exercícios físicos, do descanso necessário.
Cuidar do corpo é um ato de louvor ao Criador, mas também implica em viver a virtude da castidade. A castidade não é uma negação da sexualidade, mas a sua integração na pessoa e a sua vivência de acordo com o plano de Deus. Para os casados, a castidade significa a fidelidade ao cônjuge e a abertura à vida. Para os solteiros, os viúvos, os consagrados, significa a abstinência sexual. Em uma cultura hipersexualizada que banaliza o corpo e o sexo, a castidade é um testemunho profético do amor verdadeiro, do respeito pela dignidade da pessoa humana. Lutar pela pureza do corpo, do olhar, da mente e do coração é uma batalha diária, mas com a graça de Deus é uma batalha que pode ser vencida. Peça a ajuda de Nossa Senhora, a Virgem Puríssima, e de São José, o homem castíssimo. Fuja das ocasiões de pecado, como pornografia, conversas e amizades impuras. E lembre-se, o seu corpo é sagrado. Ele foi comprado por um alto preço, o sangue de Cristo. Glorifique a Deus no seu corpo. A alegria é uma característica do cristão, não uma alegria barulhenta, superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda, interior, que brota da certeza de sermos amados por Deus e de termos sido salvos por Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, nos diz São Paulo. Essa alegria convive com o sofrimento. Jesus chorou, mas nunca perdeu a sua alegria interior, que era fazer a vontade do Pai. Um cristão triste é um triste cristão. A tristeza, quando se prolonga e se transforma em amargura, em pessimismo, é um sinal de falta de fé, de falta de esperança. Ela é um veneno para a alma. Como cultivar a alegria? Através da gratidão, como já falamos. Através do serviço aos outros, pois há mais alegria em dar do que em receber. Através da vida de oração e dos sacramentos, que nos enchem da presença de Deus. E através do senso de humor, da capacidade de rir de si mesmo, de não levar a vida tão a sério. Padre Pio, apesar de seus imensos sofrimentos, tinha um ótimo senso de humor. A alegria é contagiante. Que a sua vida seja um testemunho de alegria para um mundo que está tão triste e sem esperança. Que as pessoas, ao olharem para você, possam se perguntar: qual é o segredo da sua alegria? E que você possa responder: o segredo é Jesus. Deus tem um sonho para cada um de nós, um plano de amor e de felicidade para a nossa vida. Esse plano é a nossa vocação. A primeira e fundamental vocação de todos é a vocação à santidade, ao amor. Mas dentro dessa vocação universal, Deus nos chama a um estado de vida específico, ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida consagrada ou à vida de leigo no mundo. Descobrir e abraçar a nossa vocação é o segredo da verdadeira realização pessoal. Como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Através da oração, pedindo a luz do Espírito Santo. Através da escuta da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja. Através do diálogo com um bom diretor espiritual, um sacerdote ou uma pessoa madura na fé que possa nos ajudar a discernir. E através da atenção aos sinais que Deus nos dá no dia a dia, através dos nossos talentos, dos nossos desejos mais profundos, das necessidades do mundo ao nosso redor. Não tenha medo de perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Não tenha medo de dizer o seu sim a Ele, como Maria. O plano de Deus para você é sempre o melhor, mesmo que no início possa parecer difícil ou assustador. Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Confie e entregue-se. A sua felicidade está em fazer a vontade daquele que o amou e o criou. A nossa fé não pode ser vivida apenas dentro das quatro paredes da igreja ou da nossa casa. A fé precisa se transformar em obras, em um testemunho concreto no meio do mundo. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor, a luz ilumina. O nosso testemunho de vida, a nossa honestidade, a nossa caridade, a nossa alegria, a nossa paz devem ser um questionamento para as pessoas que não creem. O nosso ambiente de trabalho, a nossa vizinhança, o nosso círculo de amizades são a nossa terra de missão. Não precisamos fazer grandes discursos. Muitas vezes, o testemunho silencioso de uma vida coerente com o Evangelho fala mais alto do que 1000 palavras. São Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras.
Que as pessoas, ao conviverem conosco, possam sentir o bom perfume de Cristo. Que elas possam ver em nós um reflexo do amor e da misericórdia de Deus. Isso não significa que seremos perfeitos, somos pecadores. Mas significa que estamos lutando, que estamos buscando a conversão a cada dia. Que a nossa vida está orientada para Deus. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha vergonha de ser católico. Seja uma luz, por menor que seja, na escuridão deste mundo. Uma pequena chama pode incendiar uma floresta inteira. A vida é uma jornada de contínuo aprendizado e crescimento. Nunca podemos nos acomodar e achar que já sabemos tudo, que já chegamos à perfeição. A conversão não é um evento único, mas um processo que dura a vida inteira. Todos os dias precisamos nos converter, voltar o nosso coração para Deus. Todos os dias precisamos lutar contra o nosso homem velho, o nosso egoísmo, e nos revestir do homem novo, que é Cristo. Isso exige de nós uma atitude de humildade, de abertura à mudança, de constante exame de consciência. É preciso ter a coragem de olhar para as nossas sombras, para os nossos pecados, para as áreas da nossa vida que ainda não pertencem a Deus, e permitir que a sua graça nos transforme. A vida espiritual é como escalar uma montanha, exige esforço, perseverança, disciplina. Haverá momentos de cansaço, de vontade de desistir. Mas à vista do cume, a alegria da união com Deus compensa todo o esforço. Não desanime com as suas quedas. O importante não é não cair, mas levantar-se sempre, com a ajuda da graça de Deus. Como dizia Padre Pio, a nossa maior vitória não é nunca cair, mas sempre nos levantarmos depois de cada queda. Continue caminhando, continue lutando, continue crescendo. Deus está com você, e a sua graça não lhe faltará. A criação inteira geme e sofre as dores de parto, esperando a sua libertação, nos diz São Paulo. O nosso mundo está ferido pelo pecado. A natureza é agredida, os animais são maltratados, a beleza da criação é desfigurada pela ganância do homem. Deus nos confiou o mundo como um jardim para que o cultivássemos e o guardássemos, não para que o destruíssemos. Cuidar da criação, da nossa casa comum, como nos lembra o Papa Francisco, é também uma exigência da nossa fé. É um ato de amor a Deus, o Criador, e um ato de justiça para com as futuras gerações. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Não desperdiçar água e energia, separar o lixo para a reciclagem, evitar o consumismo desenfreado, tratar os animais com carinho, contemplar a beleza de uma flor, de um pássaro, de um pôr do sol. A natureza nos fala de Deus. Ela é o primeiro livro que ele escreveu. Aprender a contemplar a criação com um olhar de fé nos leva a louvar e a agradecer ao Criador por tanta beleza e por tanto amor. Que possamos ser guardiões fiéis da obra de Deus, promovendo uma ecologia integral, que une o cuidado com a natureza ao cuidado com os pobres e ao cuidado com a nossa própria alma. A música tem um poder imenso sobre a nossa alma. Ela pode nos elevar a Deus ou nos rebaixar às nossas paixões mais desordenadas. A música sacra, a música litúrgica, os cantos gregorianos, os hinos de louvor são um instrumento poderoso de oração e de evangelização. A beleza da música nos ajuda a rezar, a expressar os nossos sentimentos mais profundos de adoração, de súplica, de gratidão. Quem canta reza 2 vezes, dizia Santo Agostinho. Preencha sua casa e o seu coração com boa música católica. Cante no seu carro, no seu trabalho, enquanto faz as tarefas domésticas. O louvor afasta a tristeza, expulsa as forças do mal e atrai a presença de Deus. Participe do ministério de música da sua paróquia, se você tem esse dom. Use a sua voz, o seu instrumento, para levar as pessoas a um encontro mais profundo com Deus. E tenha discernimento com as músicas do mundo que você ouve. Muitas delas têm letras que vão contra os valores do Evangelho, que promovem a violência, a sensualidade, o desespero. Filtre o que entra pelos seus ouvidos, pois isso alimenta a sua alma. Que a sua vida seja uma sinfonia de louvor a Deus, não apenas com os seus lábios, mas com todas as suas atitudes. Em meio a um mundo que valoriza a força, a independência, a autossuficiência, a virtude da mansidão parece uma fraqueza.
Mas Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é ser bobo, passivo ou não ter personalidade. A mansidão é a força sob controle. É a virtude de quem domina a própria ira, a própria impaciência, a própria agressividade. É tratar os outros com delicadeza, com suavidade, com respeito, mesmo quando somos provocados ou contrariados. Jesus é o nosso maior modelo de mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mesmo diante de seus acusadores, ele manteve a serenidade e a dignidade. A mansidão desarma os corações mais duros, constrói pontes, promove a paz. A ira, ao contrário, gera mais ira, destrói relacionamentos, adoece o corpo e a alma. É uma virtude difícil, que exige muita oração, muita vigilância sobre si mesmo, muita mortificação. Mas é uma virtude que nos torna mais parecidos com Jesus e que traz uma paz imensa ao nosso coração e aos nossos lares. Peça a Deus um coração manso e humilde, e você verá como a sua vida e os seus relacionamentos se transformarão. A providência divina é a certeza de que Deus cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Ele não é um Deus distante, que criou o mundo e o abandonou à própria sorte. Ele é um Pai amoroso, que se preocupa com cada um de seus filhos. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Jesus nos convida a uma confiança filial, abandônica, na providência do Pai. Isso não significa que devemos ser preguiçosos e irresponsáveis, esperando que tudo caia do céu. Devemos fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, planejar, mas devemos fazer tudo isso com o coração em paz, sem uma ansiedade doentia, sabendo que o resultado final pertence a Deus. E quando fizermos tudo o que está ao nosso alcance e as coisas não acontecerem como esperávamos, devemos confiar que Deus tem um plano melhor, que Ele sabe o que faz. Muitas vezes, Deus permite as dificuldades, as faltas materiais, mas devemos fazer tudo isso com o coração em paz, sem uma ansiedade doentia, sabendo que o resultado final pertence a Deus. E quando fizermos tudo o que está ao nosso alcance e as coisas não acontecerem como esperávamos, devemos confiar que Deus tem um plano melhor, que Ele sabe o que faz. Muitas vezes, Deus permite as dificuldades, as faltas materiais, para nos ensinar a depender mais dEle, para nos tornar mais humildes, mais solidários. Confiar na providência é viver um dia de cada vez, como nos ensina a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, que cuidou de você ontem, cuidará de você hoje e cuidará de você amanhã. Ele nunca falha. A sua fidelidade dura para sempre.